O Banco Santander promoveu ali na cidade de Porto Alegre uma exposição chamada Queer Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira. E parece que o objetivo dessa exposição era falar sobre a diversidade sexual. Mas de acordo com o que as pessoas estão falando, nessa exposição você tinha ali imagens de zoofilia, de pedofilia, você tinha ali cenas de nudez explícita, de sexo explícito e o uso de símbolos religiosos ali para defender causas sexuais e assim por diante. Muita gente ficou ofendida, houve ali uma pressão imensa e eles acabaram fechando a exposição um mês antes do que eles fechariam. Em primeiro lugar, sobre ofensa religiosa. Quem não é religioso nunca vai entender a forma com que um religioso se ofende com alguns usos dos seus símbolos religiosos para defender causas que não são pautas do cristianismo. Se você não é religioso, tente imaginar a seguinte situação: a sua mãe foi torturada, estuprada e morta para salvar a sua vida. E aí, quando você sai para andar na rua, você carrega isso dentro de você, você vê as pessoas fazendo piadas sobre a sua mãe, sobre a forma como ela foi morta, você vê as pessoas rindo sobre o fato dela ter salvado a sua vida e coisas desse tipo, né? Imagine que na mente de um religioso, quando você faz brincadeiras com a religião dele, é mais ou menos esse tipo de ofensa que você está fazendo contra ele. Chega a ser uma agressão a essa pessoa. Porque para um religioso, Jesus Cristo não é uma pessoa desconhecida. É uma pessoa com quem ela tem um relacionamento pessoal e íntimo, através das orações diárias que ela faz, através dos rituais, das cerimônias que ela faz dentro da igreja. E a morte de Cristo, a morte, o sofrimento e a morte de Cristo são muito vívidas na mente de um cristão religioso, porque toda vez que ele peca, ele pede perdão para Deus sobre os méritos de Cristo crucificado. Quer dizer, dentro do pensamento cristão, quando você peca, você deveria ser morto, mas é Cristo que morreu no seu lugar. Ele carrega o peso do seu pecado. E como todo mundo convive com pecados o dia inteiro, as pessoas que são religiosas, cristãos religiosos, convivem com a imagem de Cristo crucificado o tempo inteiro. E então, se você tem alguma sensibilidade assim às pessoas, tenta considerar isso, tenta considerar o quão ofensivo é o uso, até mesmo a menção da religião dela para fins que não sejam religiosos, como isso pode ser agressivo para essa pessoa. Aí alguns vão dizer, não, os religiosos também são muito intolerantes, eles são ofensivos e agressivos às outras pessoas. É verdade, eles são em muitos casos, sim, né? Mas nem todos os religiosos. Quando a gente está falando de religião, tipo, você vai pensar em todos os cristãos do Brasil, deve ser mais ou menos uns 80% da população brasileira, está ofendendo 80% da população por causa disso. E você tem que considerar que até alguns homossexuais são cristãos religiosos. Você tem que considerar, por exemplo, alguns falam da causa negra, né, e tal, e acabam usando esses símbolos. Tem que considerar que muitas pessoas que são extremamente importantes historicamente para a causa negra, por exemplo, Martin Luther King, ele era religioso, ele era um pastor protestante, né? Então, por mais que tenham cristãos que sejam mesmo ofensivos às pessoas, sejam agressivos e intolerantes, nem todos os cristãos são assim. E você ofender todos os cristãos em nome desses, eu acredito que na mente de qualquer um é uma tremenda de uma injustiça, né? Mas considerando todas essas coisas, considerando que eu sou uma pessoa religiosa, quem acompanha o canal sabe, eu defendo pessoalmente que é um absurdo que as pessoas tenham fechado a exposição do Banco Santander. Eu acredito que qualquer instituição privada tem o direito de promover as ideias que elas quiserem, por mais ofensivas que essas ideias sejam às pessoas. Por mais que eu não consiga nem explicar o quão ofensivo possa ser para mim algumas ideias que talvez esse banco tenha defendido com essa exposição, eu sou contra o fechamento da exposição. E eu digo isso pelo seguinte, né? Ofensa é uma coisa. Impedir você de ter uma fé religiosa, de acreditar em algo é outra coisa. A gente passou muito tempo livre. Nosso país é democrático já faz bastante tempo. E isso faz com que a gente fique mal acostumado e confunda algumas coisas. Você ofender alguém é muito mais leve, incomparavelmente mais leve do que você colocar alguém num camburão e levar ela para uma câmara de gás por causa de algo que ela acredita, por causa de algo que ela é, por causa da maneira como ela é, da etnia de onde ela vem e assim por diante. E nesse caso você tem que escolher um dos dois.
Ou você escolhe conviver com pessoas que possam ofender você em algum momento, ou você escolhe viver em uma sociedade que não permite alguns pensamentos. E essas pessoas podem ser levadas presas, inclusive, e até mortas. Primeiro que você proibir uma ideia nunca deu certo em lugar nenhum. Não adianta você prender uma pessoa pela ideia dela, acaba reforçando ainda mais a ideia dela. O sentimento de que você está sendo perseguido faz você se apegar ainda mais à causa que você defende. E isso seja uma causa boa, seja uma causa ruim. Tanto Mandela quanto Hitler foram presos e nenhum dos dois abriu mão das coisas que eles acreditavam por causa da cadeia. Pelo contrário, eles só se apegaram ainda mais. Então, em uma sociedade livre, você tem que ser conscientizado de que você está sujeito a ser ofendido a qualquer momento, independente de qual seja a causa que você defende, seja religiosa ou não. O único lugar onde as pessoas podem exercer a religião delas sem serem ofendidas de forma nenhuma são nos países islâmicos que têm leis islâmicas. Quer dizer, eles cortam a cabeça das pessoas, eles matam as pessoas ou expulsam do país as pessoas que de alguma forma ofendem a religião. Eu não gostaria de viver num país desse, nem se eu fosse muçulmano. Porque o problema de você perseguir uma crença religiosa que é diferente da sua, ou uma crença pessoal que é diferente da sua, é que você não tem controle de quem é que vai estar no comando amanhã. Quer dizer, se você é protestante e você acha que você tem que proibir as pessoas de ir para a igreja católica, e se amanhã for um presidente católico? E aí ele vai proibir as pessoas de acreditarem a mesma coisa que você acredita. Quer dizer, existem alguns princípios que devem estar acima até mesmo do governante. Existem linhas que ele deveria ser impedido de ultrapassar. Por exemplo, perseguir as pessoas por causa do que elas acreditam ou por causa da etnia delas, do que elas são. É por isso que eu prefiro ser ofendido do que ser impedido. Eu prefiro que estar sujeito às pessoas me ofenderem de uma forma que seja inexplicável para elas, do que as pessoas me impedirem de acreditar naquilo que eu acredito. De eu ser preso por exercer a minha religião da forma como eu exerço. Se uma organização privada faz uma exposição que é de alguma forma ofensiva a você, se por acaso você se sentiu ofendido com essa exposição do Santander, existe uma maneira muito eficaz de você se manifestar em relação a isso. Feche a sua conta do Santander. As empresas, elas existem só com um único propósito, que é ganhar dinheiro. E quando elas fazem essas ações de se associarem a ideias e tal, não é por causa das crenças pessoais do dono da empresa, né? Nenhuma empresa ela vive por causa de crenças pessoais. Empresas existem só com um único objetivo, ganhar dinheiro. Senão elas não são empresas, são ONGs. Então, se o Santander comete um erro desse, que é ofender grande parte da população brasileira com uma exposição, ela deveria pagar com isso, com a perda de seus clientes, com a perda de dinheiro, né? Isso, não existe textão na internet, não existe manifestação que seja tão forte quanto uma empresa, quanto o fato dela perder dinheiro, quanto o fato da imagem dela estar associada a algo que as pessoas repudiam. Por isso eu sou contra o fechamento da exposição. Eu não consigo nem entender porque o MBL, que diz ser um movimento liberal, ele se engaja para fechar uma exposição porque é ofensivo o conteúdo dela, né? Isso não faz sentido na minha cabeça. A exposição devia ficar aberta e as pessoas deviam conhecer o conteúdo da exposição para elas se posicionarem em relação a isso. E para o Santander sofrer as consequências, sejam boas ou ruins, das ideias que ele apoia, das ideias com as quais ele está se relacionando. Eu particularmente acredito que uma das piores coisas que podem acontecer para uma sociedade é um poder religioso imbuído de poder político perseguindo as pessoas em relação ao que elas acreditam, né? Na Bíblia a gente tem exemplos disso, no livro de Daniel, no livro de Apocalipse, de poderes que surgem e perseguem os santos de Deus com uma conotação político-religiosa. E isso aconteceu na história, inclusive cristãos perseguiram pessoas com essa conotação, e algumas interpretações desses livros inclusive apontam nessa direção, que esses poderes se referem a esses movimentos cristãos, que perseguiram cristãos e não cristãos. A liberdade é um valor que tem que estar acima dos outros valores, porque se você tira a liberdade, os outros valores desaparecem. Se você não valoriza a liberdade acima até mesmo dos seus próprios símbolos religiosos,
pode ser que um dia você perca o direito de defender esses símbolos. Se o próprio Deus bíblico ele se coloca em toda essa situação porque a humanidade escolheu fazer e ele decidiu dar liberdade para a humanidade fazer inclusive aquilo que é mais terrível e ofensivo, por que é que você se acha no direito de tolher a liberdade do outro? O outro tem que ter direito a fazer o que ele quiser. É claro que entra aqui a discussão sobre a incitação ao ódio, né? É uma discussão legítima em relação a isso, mas não é o caso aqui do Santander. Então, se você vive em uma sociedade livre, você tem que se conscientizar de que você está sujeito a qualquer momento a ser ofendido. Seja você ateu, cristão, seja você feminista, seja você liberal, seja você conservador, seja você de qual linha que for. A liberdade implica em estar sujeito a ser ofendido pelos outros.